Caros irmãos e irmãs, hoje venho em meu nome e sobretudo em nome de Dom Ângelo Mesário, nosso arcebispo, para com alegria presidir esta Eucaristia, na qual você, meu irmão, será, pela graça de Deus e o dom da Igreja, ordenado presbítero. Saúdo o provincial Frei Paulo, nosso pároco Frei Vanderlei e também nosso querido guardião do convento, Frei Gabriel, que aniversariou essa semana. Neles saúdo os demais irmãos franciscanos que vieram de perto e de longe para testemunhar a beleza desta vocação que nasce nesta paróquia. Saúdo também os familiares do nosso querido irmão, saúdo sua mãe Cátia, que está aqui, a Camila, o Cássio, também a Maria Clara, que está já repousando, e junto com eles saúdo os demais familiares presentes. Fazemos memória hoje, meu querido irmão, do seu pai, Luiz Carreta, pedindo que repouse em paz nos braços amorosos do Pai. Como você, eu também não tive a graça de ter o meu pai no dia da minha ordenação, mas não há um dia sequer que na Eucaristia não rezo por ele, coisa que tenho certeza que você também o fará. Hoje saúdo o nosso querido prefeito aqui presente, Arnaldinho, e as demais autoridades constituídas, secretários municipais, e uma saudação muito afetuosa àqueles que vieram do Rio de Janeiro da Rocinha, os nossos queridos do coro, os canarinhos que estão nos ajudando de maneira tão bonita, e o seu maestro, a bem celebrar esta Eucaristia, uma música que enche os corações e nos eleva, para colocarmos diante de Deus a vida, Deus que no seu mistério continua chamando pela vocação batismal, homens e mulheres para o ministério e serviço na igreja, e de maneira especial homens que se dedicam a colocar o coração em Cristo, bom pastor, para se tornarem bons pastores. Hoje convido a todos, irmãos, a nos unirmos à oração do salmista, que o nosso querido Frei Felipe colocou como lema desta ordenação: completai em mim a obra começada. De modo muito especial, nosso querido Frei deseja seguir os passos do bom pastor, que doa a vida por suas ovelhas, pois as conhece e as ama, capaz de gestos de compaixão e generosidade para com todos aqueles que o Pai lhe deu. E é diante do bom pastor que hoje nós estamos. Querido irmão, hoje queremos contigo pedir que as palavras do salmista ecoem sempre em seu coração, pois a obra é de Deus e nós respondemos a Ele. Queremos hoje colocar diante de Deus o ministério que você assume e acolhe como dom da igreja, para que você possa, acompanhado de Cristo, servir e sempre colocar-se ao lado dos pequenos e pobres. O evangelho de hoje, nós temos Jesus que se apresenta como bom pastor. Ele afirma: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Ele é a antítese perfeita dos mercenários que não somente querem usufruir do rebanho, mas também tomam tudo o que têm para si, descuidam do rebanho, deixam a sua própria sorte diante dos assaltantes e das feras. De fato, Jesus, meu caro irmão, se apresenta como o pastor e não pede que ninguém dê a vida por ele, pois é ele mesmo que dá a vida pelos seus. Na sua doação máxima, Jesus conquistou para o Pai um rebanho, que também, por sua bondade, nos é confiado para que cuidemos dele unidos ao bom pastor. Por isso, o rebanho confiado a Cristo, em sua palavra e sua vida, é redimido nas atitudes do bom pastor, que se coloca à frente do rebanho, muitas vezes no meio do rebanho, carregando as ovelhas que necessitam, tantas vezes atrás do rebanho, para que nenhuma fique para trás e se perca.
Nessas atitudes, nós reconhecemos, de fato, o que significa dar a vida pelas ovelhas. Jesus é aquele que está ao lado de todos, de maneira especial quando estão expostos ao perigo, quando estão expostos à dificuldade e de maneira especial, Ele é o pastor que as suas ovelhas conduz nos caminhos tortuosos da história. Meu caro irmão Filipe, o mercenário é descrito pelas atitudes contrárias e por dois verbos muito importantes. Ele abandona as ovelhas e foge do perigo. O pastor, por sua vez, é dado o dom de dar a vida, para que o rebanho tenha vida plena e nunca passe sozinho nas estradas do mundo. Hoje, diante desta comunidade que te nutriu, e isso me alegra, porque vejo a fecundidade da igreja, que continua pelo batismo a despertar no coração de jovens o desejo de segui-lo. E você escolheu a comunidade franciscana para amadurecer a tua vocação batismal. Hoje, diante desta comunidade, você é mais uma vez atraído pelo pastor, para que dê um passo a mais na configuração a Ele mesmo que te chamou para segui-lo, a fim de que você possa, configurado ao bom pastor, doar a vida, assim como Ele mesmo fez. Uma obra que foi iniciada no momento em que você foi mergulhado nas águas do batismo, momento em que foi nutrido pela palavra e pelos sacramentos nesta comunidade paroquial, momento no qual você ouviu o doce apelo do Senhor: vem e segue-me. Na verdade, somente nesta intimidade profunda da escuta da voz do pastor, da palavra e da contemplação dos seus gestos verdadeiros e salvíficos, cheios de compaixão até a entrega da própria vida, é que nós seremos formados como pastores do povo de Deus. Reconheça, meu irmão, que as alegrias e as esperanças, as tristezas, as angústias dos homens e mulheres de hoje, sobretudo dos pobres, dos que sofrem, devem ser as nossas prioridades, no pastoreio e na missão. Assemelhando-te ao bom pastor, seja solícito, coloque-te ao lado daqueles que o Senhor te confiar, com serviço, dedicação. Seja um sinal vivo da presença amorosa do pastor, onde quer que ele te envie. No Evangelho ainda, Jesus afirma de forma contundente: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. De fato, nesta relação profunda de Jesus com o Pai, é que nós nos colocamos. As ovelhas se encontram no coração de Cristo e são dadas a Ele pelo Pai. Essa experiência profunda de um povo que foi marcado pela aliança eterna de Deus, como nós cantamos de forma tão maravilhosa, que é pastor e guia, e por isso envia o seu Filho, para que do pecado e da morte o seu rebanho fosse resgatado. De fato, esta relação do pastor com a ovelha e com as ovelhas, e a dele com o Pai, se encontram o verdadeiro sentido do nosso ministério. O próprio Jesus é o ponto de união entre nós, rebanho do Senhor, e o seu Pai. E nesse caso, coloca-se Ele mesmo no centro desta relação íntima, e é Ele que nos revela o amor do Pai, o pastor do seu rebanho. Jesus conhece suas ovelhas, pois, como Ele disse no Evangelho, amou-as. E o evangelista traduz isso num amor pleno: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, a plenitude do amor, onde o amor pode chegar, pois o amor não se dobra diante do mal e da injustiça, do pecado e daquilo que pode roubar a vida, mas estende os seus braços e alcança, se dobra e não se rompe, e sai vitorioso deste duelo onde a vida é a palavra final. Por isso, neste empenho de amor,
ele não está só, mas acompanhado do Pai, que o sustentou e confiou a ele o cuidado do rebanho, a fim de que nenhuma de suas ovelhas se perdesse. Porém, nesse cuidado amoroso se traduz num conhecimento profundo do rebanho. Jesus conhecia os seus e conhecia aqueles que chamou para junto de si. Ele é capaz de dar a vida, pois ama suas ovelhas, as conhece pelo nome e as conduz. Por isso, o caminho que nós trilhamos, meu caro irmão Felipe, somente nos será possível trilhar por um amor sincero, comprometido, capaz de nos mover na direção do rebanho do Senhor. Não um amor que se reduz à epiderme, mas um amor profundo que faça arder os nossos corações do desejo sincero de que nenhuma das ovelhas a nós confiada sofra ou se perca nos caminhos da própria vida. O amor que é derramado em nossos corações, como diz Paulo, e nos ilumina neste ano jubilar, é a causa maior de nossa esperança. Que seja este amor sempre a te seduzir, meu irmão, como seduziu o profeta, a ponto de dizer: não sou mais capaz de escapar dos apelos de tua voz. Somente nesta relação profunda e íntima com o pastor, seguindo os seus passos, é que você será capaz de escutar as vozes e os clamores, muitas vezes silenciosos, do povo de Deus a ti confiado. Nossa sociedade, meu irmão, está marcada pelo vozerio, e você pode dizer pelos barulhos das balas perdidas. São muitos os rumores que querem calar a voz daquelas ovelhas pequenas e empobrecidas. Por isso, só seremos capazes de ouvi-las, impedir que tudo isso sufoque dos seus lábios o pedido de socorro ou atenção. Nós só seremos capazes de ouvir o clamor dos pobres quando ouvirmos com eles a voz do pastor. Você sabe muito bem disso, pois está num lugar cheio de desafios, mas grandes esperanças. Por isso, meu caro irmão, ouça a voz do pastor. Empenhe-se em escutar a sua voz, pois ele conhece as ovelhas, e unido a ele, escute a voz das ovelhas que lhe serão confiadas, a fim de que você possa, como presbítero franciscano de coração e de vida, servir as ovelhas, como dizia o nosso saudoso e amado Papa Francisco, como um pastor com cheiro das ovelhas, marcado pelas suas esperanças mais profundas e os seus anseios de vida. Por fim, a primeira leitura que você escolheu é uma exortação aos presbíteros. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Essa afirmação, ela é prenha, ou seja, capaz, plena de grandes exortações e ao mesmo tempo das qualidades que nós devemos ter e cultivar. O presbítero é capaz e deve ser de ser um sinal da presença amorosa do bom pastor. O cuidado, a delicadeza e a ternura, a generosidade e a liberdade na doação da própria vida são condição para que nós nos tornemos pastores e exercitemos um ministério que, pelo dom e a bondade de Deus e a necessidade da igreja, você hoje recebe. Hoje, meu irmão, a postura que se espera de um pastor é de alguém que não só acolheu uma vocação e um chamado, mas decidiu pela missão ser um sinal. Em meio a sinais equivocados, sejamos e seja, meu irmão, um sinal límpido e luminoso do amor do pastor que te chamou, te instruiu e formou e te enviará constantemente para a missão. E é somente possível no seguimento dele, somente nesta escola do discipulado e do pastoreio, que nós nos tornaremos pastores. Pois, como diz a leitura, um dia, queira Deus,
o pastor supremo, abra os seus braços para nos acolher. E nós sabemos que Ele nos colocará ao seu lado, se a nossa vida for marcada por um amor maior, pela compaixão que transborda no coração, atinge as mãos, tornando-as abertas e generosas para partilhar com os que mais precisam o que temos recebido de Deus. Por isso, meu caro Felipe, deixe-se sempre guiar pelo pastor que conhece as ovelhas e as ama, e é capaz de doar a sua vida para que nenhuma delas se perca. De modo que o amparo que você recebe, os cuidados, a bondade de Deus e sua misericórdia sejam um lugar, um espaço para que te forme cada vez mais como um sinal fecundo da igreja que vai ao encontro em saída missionária constante dos pequenos e pobres. Que você, meu irmão, formado nesta escola do amor e da solidariedade, da compaixão do bom pastor, seja capaz de gestos de amor, compaixão e misericórdia, de maneira especial, colocando-se ao lado dos excluídos e necessitados. Neste tempo, meu irmão, no qual se multiplicam diante dos nossos olhos mercenários, em todas as esferas da sociedade, nós somos chamados a ter a ternura do pastor, olhos compassivos, corações ardentes, a fim de que a adoção da vida diante da necessidade do rebanho valha a pena. Por isso, nós colocamos a tua vida e vocação nas mãos do pobre de Assis, o homem que você escolheu para seguir junto com ele Cristo, de forma profunda e radical. Ele, o servo sofredor, que se assemelhou em tudo ao pastor, seja um sinal em tua vida, companheiro no seguimento e no ministério. E que a Virgem da Penha, a Senhora das Alegrias da Ressurreição, padroeira do nosso estado, tua mãe, seja a tua companhia e interceda por você, meu irmão, em todos os seus passos, a fim de que você tenha um coração de pastor semelhante ao do seu Filho Jesus. Conte sempre com as minhas orações.